Quando uma crise econômica acontece, a sensação quase sempre é a mesma: surpresa. Manchetes falam em choque inesperado, evento fora da curva, algo que ninguém poderia prever. Mas quando a gente olha para a história com um pouco mais de calma e menos emoção, percebe algo desconfortável. Crises econômicas não são exceção. Elas fazem parte do funcionamento do sistema econômico. Elas se repetem ao longo das décadas, atravessam gerações, mudam de país, mudam de causa aparente, mudam de nome, mas seguem um roteiro muito parecido. O que muda é o cenário, o mecanismo quase nunca. Hoje você vai entender por que a economia entra em crise de tempos em tempos, porque quase ninguém consegue evitar esses ciclos e porque, mesmo conhecendo o padrão, continuamos cometendo os mesmos erros econômicos e financeiros. Se você observar as grandes crises do último século, vai notar uma lógica clara se repetindo. A crise de 1929 veio depois de um longo período de crescimento acelerado, expansão do crédito e especulação no mercado de ações. A bolha da internet no fim dos anos 90 e início dos anos 2000 surgiu em um ambiente de otimismo exagerado com tecnologia, onde empresas sem lucro valiam bilhões. A crise financeira de 2008 aconteceu após anos de crédito barato, expansão imobiliária e endividamento excessivo das famílias. Em todos esses casos, o ponto de partida foi muito parecido. Crescimento prolongado gera confiança excessiva. E quando a confiança cresce demais, o cuidado diminui. As pessoas passam a acreditar que os riscos foram superados, que o sistema ficou mais inteligente, que desta vez tudo está sob controle. O problema é que o risco não desaparece só porque deixou de ser percebido. Pelo contrário, quando o risco sai da consciência coletiva, ele começa a crescer silenciosamente. Antes de seguir, se esse conteúdo está te ajudando a entender economia de um jeito mais claro, já deixa o like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e faz esse tipo de conteúdo chegar a mais gente. E se você gosta de economia explicada sem gritaria e sem promessa milagrosa, segue o canal, porque sempre tem vídeo novo por aqui. Agora, para entender por que as crises econômicas se tornam tão profundas, é preciso falar de um elemento central: o crédito. O crédito é o que acelera a economia nos momentos de crescimento, mas também é o que amplifica os problemas quando o cenário muda. Quando o dinheiro fica barato, todo o sistema passa a funcionar de forma diferente. As famílias consomem mais, parcelam mais, assumem dívidas mais longas e comprometem uma parte cada vez maior da renda futura. As empresas investem com mais agressividade, tomam empréstimos para crescer rápido e aumentam sua alavancagem financeira. Os governos expandem gastos, aumentam déficits e adiam decisões difíceis, confiando que o crescimento vai resolver tudo depois. No começo, esse movimento parece saudável. O crescimento econômico acelera, o desemprego cai, a renda aumenta e a sensação geral é de prosperidade. Esse é justamente o momento em que quase ninguém quer frear a economia, porque os resultados imediatos parecem positivos demais. O problema é que o crédito antecipa consumo e crescimento do futuro. Ele traz para o presente uma riqueza que ainda não foi gerada. Famílias passam a viver no limite da renda. Empresas ficam dependentes de crescimento constante para pagar suas dívidas. Governos empurram o ajuste fiscal para frente, acumulando riscos estruturais. Enquanto tudo cresce, esse endividamento parece controlado. Mas basta uma mudança no cenário: juros mais altos, inflação persistente, desaceleração econômica ou choque externo, para a fragilidade do sistema aparecer. Quando milhões de pessoas, empresas e governos precisam reduzir gastos ao mesmo tempo, a economia desacelera rapidamente. É nesse ponto que o crescimento vira crise. Quando a economia entra em crise, o cenário muda muito rápido. O que antes era confiança vira medo. O que antes era liquidez vira escassez. Empresas param de investir,
Famílias reduzem consumo e o sistema financeiro entra em estado de alerta. É nesse momento que entram em cena os bancos centrais. Eles reduzem juros, injetam dinheiro na economia e criam mecanismos para impedir que problemas pontuais se transformem em colapsos generalizados. Essas ações são fundamentais para evitar que crises virem depressões profundas, como aconteceu no passado. O problema é que essas medidas, apesar de necessárias no curto prazo, criam efeitos colaterais importantes no longo prazo. Quando o sistema é resgatado repetidamente, surge a sensação de que sempre haverá uma solução externa para os excessos. Essa percepção muda o comportamento de empresas, investidores e governos. Empresas passam a assumir mais dívida, porque acreditam que, em caso de problema, haverá apoio. Investidores aceitam menos retorno pelo risco, apostando que o sistema será protegido. Governos adiam reformas estruturais difíceis, confiando que políticas monetárias vão ganhar tempo. O resultado é um ciclo perigoso. A crise é contida, a economia se estabiliza, mas os desequilíbrios não são totalmente corrigidos. Eles ficam ali, acumulados, esperando o próximo choque. Com o passar do tempo, o sistema se torna mais dependente de juros baixos e liquidez constante. Qualquer tentativa de normalização vira um risco. Isso faz com que cada novo ciclo de crise seja mais complexo do que o anterior. Entender por que as crises se repetem ajuda a olhar para frente com mais clareza. E quando falamos de futuro, não se trata de prever datas exatas, mas de identificar tendências e riscos que estão se acumulando agora. Um dos principais desafios é o nível elevado de endividamento global. Famílias, empresas e governos carregam dívidas maiores que em ciclos anteriores, tornando o sistema mais sensível a juros altos. Outro ponto é a dificuldade dos bancos centrais em equilibrar inflação e crescimento. Manter juros baixos pode criar bolhas. Subi-los rápido demais pode causar recessões. Esse equilíbrio ficou mais delicado. Some a isso a fragmentação da economia global, com disputas geopolíticas e barreiras comerciais que aumentam custos e limitam o crescimento. O resultado é que o mundo provavelmente viverá ciclos mais frequentes de volatilidade. Isso não significa que uma crise seja inevitável amanhã, mas que o ambiente ficou menos tolerante a excessos. Para quem acompanha, a lição é simples. Euforia exige cautela e crescimento exige disciplina. A economia sempre vai oscilar. O que muda é quem entende o movimento e quem é surpreendido. E no fim, a diferença entre atravessar uma crise ou ser engolido por ela está na preparação. Mas o que significa se preparar na prática? Primeiro, construir uma reserva de emergência sólida para cobrir meses de despesas sem precisar vender ativos em um momento ruim. Segundo, controlar o endividamento, especialmente dívidas de juros altos que viram armadilhas. Terceiro, diversificar. Isso vale para investimentos e também para fontes de renda. A dependência de um único ativo ou emprego aumenta o risco. E, por fim, investir em conhecimento. Entender o que está acontecendo permite tomar decisões mais racionais, fugindo do pânico da manada. A preparação não elimina o risco, mas te dá opções. E em tempos de incerteza, ter opções é o ativo mais valioso de todos.